Agora na Conte. A notícia em tempo real, como você gosta. Agora na Conte. Entrevista, trânsito, os bastidores em Brasília, esporte. Tudo o que você precisa saber agora na Conte. E no portal Lei Agora. Oi, gente! Agora na Conte, chegando nesta terça-feira, dia 22 de novembro. É uma semana seguindo, claro, no clima da Copa do Mundo. Só expectativa, não é? Para o jogo do Brasil. Claro, além da animação para a maior competição de futebol no mundo, também existe aí a empolgação pela possibilidade de a seleção finalmente conquistar o seu 6º título na competição. Ai, não é? A conquista do Hexa, mas enfim, porém depende de um longo caminho a ser percorrido pela seleção brasileira, que precisa enfrentar 7 jogos, é isso aí, 7 jogos antes de poder levantar a bendita taça. São 3 partidas da fase de grupos, além de 4 de mata-mata, não é? Uma de oitavas, uma de quartas, uma de semi. E aí vem, não é, o grande teste para cardíaco, não é? A grande final. A estreia do Brasil na Copa vai acontecer daqui a pouquinho, na quinta-feira agora, dia 24 às 16 horas, horário de Brasília, ou seja, 3 horas da tarde aqui em Cuiabá, contra a Sérvia. A expectativa não podia ser melhor, não é? Sai aí o Brasil como favorito, mas enfim, a gente fica só na torcida e com medo, né, gente? Dá um medinho, né? De um jeito ou de outro, não adianta dizer que não. Mas enfim, são 3 partidas dessa fase de grupos, como eu falei. O segundo compromisso do Brasil, depois agora dessa quinta-feira, é no dia 28 de novembro, 1h da tarde, horário de Brasília também, ou seja, meio-dia aqui, diante da Suíça. E a última partida dessa fase inicial é dia 2 de dezembro, às 16 horas, horário de Brasília, 15 horas aqui, frente a Camarões, que também tem uma expectativa muito boa nessa chapa aí. Tá todo mundo numa expectativa tranquila, não é? Vamos ver. Tomara que tudo se resolva. Seguimos, claro, na torcida por aqui. Agora, uma outra expectativa muito positiva também vem de Brasília. O presidente do Congresso Nacional, o senador Rodrigo Pacheco, ele promulgou uma lei que libera a compra de vacinas contra a Covid-19 pela iniciativa privada. Diretamente dos fornecedores, sem a exigência de doação das doses ao Sistema Único de Saúde, ao SUS, como era no início, né? Como começou as vacinações aqui, aqui no Brasil, né? De um modo geral. Essa medida provisória, ela revoga a lei aprovada durante a pandemia, que permitia aí que a iniciativa privada comprasse vacinas contra a Covid-19, desde que as doses fossem integralmente doadas ao SUS. A alegação do governo que editou essa MP para revogação da lei é que o SUS já possui o estoque suficiente da vacina para cumprir o calendário desse ano ainda. E a medida vai permitir, não é? Essa é a grande expectativa, que a iniciativa privada possa participar de forma complementar ao SUS, seguindo diretrizes do Sistema Único, enfim, tudo que for já é muito bem colocado pelo SUS, pelas organizações de saúde. É uma boa notícia, sim, de uma certa forma, isso alivia, e não é pouco não, viu, gente? É bastante importante, não é mesmo, Marina? Boa noite aos ouvintes, não é? Eu desembestei aqui a falar da Copa, tá todo mundo nesse clima aí de futebol. Já emendei na saúde, nem desejei uma boa noite aos nossos ouvintes, não é? Que nos alegram tanto, nos dando companhia. Isso aí. Oi, Camila! Muito boa noite para você que está começando a acompanhar o Agora na Conte. Hoje é terça-feira, dia 22 de novembro e olha, o mês está voando, hein? A gente já está quase no fim do ano. Você já montou sua árvore de Natal? Aliás, a gente está esperando, viu? As suas fotos aí que você ficou devendo pra gente, lembra? Manda aí no nosso WhatsApp 981441037. Aliás, a sua participação é sempre muito bem-vinda. A gente está começando o programa não só pela Rádio Conte, mas também com transmissão ao vivo
no nosso leiagora.com.br, no canal do YouTube, Facebook e também no aplicativo da Rádio Conte. Se você ainda não tem, baixa lá rapidinho. E se você está acompanhando a nossa transmissão, faz o seguinte, compartilha aí com o máximo de pessoas possível para a gente aumentar essa nossa conexão. E vamos às notícias dessa terça-feira. Vou voltar a falar de saúde, gente. O mês de novembro é dedicado para a conscientização da saúde masculina, viu? Com foco no câncer de próstata, por ser aí um dos mais comuns entre os homens, perdendo apenas para o câncer de pele, que se for diagnosticado ainda no início, tem pelo menos 90% de chance de cura. Por isso, a importância de procurar um médico e realizar os exames de rotina. Nós conversamos com o urologista Dr. Rafael Amaral, que explica melhor para a gente. Nós sabemos que a cada 8 minutos, um novo câncer é diagnosticado no nosso país. E a cada 40 minutos, um homem morre de câncer de próstata no Brasil. Temos uma estatística também que somente metade dos homens acima de 40 anos já fizeram o exame de sangue para o rastreamento do câncer de próstata, que é o PSA. E 2/3 dos homens acima de 40 anos nunca fizeram o exame do toque retal, que é um dos exames também que ajuda no rastreamento do câncer de próstata. Uma pergunta muito frequente no consultório é qual a idade que geralmente eu começo a fazer esse rastreamento. Segundo a Sociedade Brasileira de Urologia, o rastreamento ele começa a partir dos 50 anos de idade para a população geral e para aqueles pacientes que têm histórico familiar de câncer de próstata, pai, irmãos, tios, primos e pessoas que têm ascendência da raça negra, que é uma raça que tem uma maior predisposição a ter o câncer de próstata, esse rastreamento começa a partir dos 45 anos de idade. Então, para a população geral, a partir dos 50 anos, e quem tem esses fatores de risco mais proeminentes, a partir dos 45 anos de idade. E quais são os fatores de risco para nós desenvolvermos o câncer de próstata? Existem alguns fatores que contribuem para o desenvolvimento dessa doença. A idade é um deles, então quanto mais nós envelhecemos, maior a possibilidade de nós termos o câncer de próstata. Fatores genéticos também contribuem para o desenvolvimento do câncer de próstata, assim como a dieta inadequada, tá? Uma dieta rica em gordura, rica em frituras, uma dieta pobre em frutas, verduras, grãos, vegetais, também são fatores que contribuem. O tabagismo também aumenta essa possibilidade, assim como hábitos de vida sedentários. Tá? Então é muito importante hábitos de vida saudáveis. Bom, fica clara a importância da prevenção, de se procurar o médico, não é? De vencer essa barreira que ainda existe, infelizmente, não é? Do preconceito. Tem a questão cultural dos homens que, de uma certa forma, procuram muito menos que nós mulheres médico. É importante reforçar e é importante alertar, já que estamos falando dos homens. Homens, vençam a barreira do preconceito, procurem o médico, não é? Seja na rede pública de saúde, seja através do plano de saúde, quem pode. O importante é, pelo menos uma vez ao ano, procurar um atendimento, fazer um check-up e não ser surpreendido, porque muitas vezes até quem procura mesmo, quem tem acesso, quem tem essa facilidade, pode ser surpreendido. Imagina uma pessoa que simplesmente não cuida da sua saúde, né? Tem que tentar, tem que insistir, mesmo que haja a dificuldade por conta aí do Sistema Único de Saúde, que nem sempre atende da melhor maneira possível, não é mesmo? E agora a gente vai falar com as mulheres, aquelas mulheres que estão amamentando, porque a Secretaria Estadual de Saúde de Mato Grosso, por meio da Coordenadoria de Promoção e Humanização da Saúde, lançou na última quinta-feira, dia 17 de novembro, a campanha Leite Materno, um elo de vida. E essa campanha faz menção ao Dia Mundial da Prematuridade. Por isso a gente convidou o Rodrigo Carvalho. Ele é nutricionista e integrante da equipe de promoção da amamentação e alimentação complementar saudável da SES para falar sobre esse assunto. Rodrigo, obrigada por ter aceito o nosso convite
para falar sobre essa campanha, né, que foi lançada na semana passada. Me diz o seguinte, por que foi lançada especificamente agora? Então, na verdade, essa campanha ela acontece em alguns períodos e épocas do ano, né? Principalmente no mês de maio, onde a gente tem o Dia Mundial da Doação de Leite Humano. Porém, em novembro, o Novembro Roxo, que é o mês da prematuridade, especificamente no dia 17 de novembro, que é o Dia Mundial da Prematuridade, nós, da nossa equipe, né, de promoção do aleitamento materno, fazemos a renovação da campanha de doação de leite materno, também nessa data, pensando que é o benefício para o bebê prematuro, já que é uma data que a gente está celebrando, né, o cuidado ao bebê prematuro. Então, a nossa responsabilidade enquanto Secretaria de Estado é mobilizar a sociedade civil para que aumente a doação de leite materno nos nossos bancos de leite e postos de coleta de leite humano que temos no estado. Quando a gente fala de bebês, principalmente bebês prematuros, né, as pessoas podem imaginar que a doação precisa ser em grande quantidade, mas com um pouquinho de leite já faz a diferença para a recuperação e para a saúde desse bebê, né? Exatamente. Então, ao mesmo tempo que a gente também tenta mobilizar dentro dos hospitais, maternidade que possuem banco de leite ou posto de coleta, a fomentar que as mães a própria mãe do bebê prematuro também faça a estimulação para extração de leite e aí, né, poder oferecer nos momentos que ela estiver ausente o seu próprio leite para o seu bebê. Aquela que está impossibilitada ou que não tem uma produção tão boa, né, ou uma quantidade suficiente para alimentar o seu bebê, ela pode contar com a sororidade e a solidariedade de outras mulheres que também estão amamentando seus bebês e que possuem um excedente do seu leite para poder doar para os bancos de leite. Então aí é qualquer quantidade, porque aí a soma daquele leite que ela vai coletando diariamente, ele é semanalmente, né, coletado pelos bancos de leite e vai se somando ao leite de outras mulheres também doadoras. Então, esse esforço coletivo, né, de mulheres apoiando outras mulheres é que faz com que qualquer quantidade doada seja significativa e importante para amamentar um bebê, né, de uma mulher que está com seu bebê lá internado numa UTI neonatal. E quem são as mulheres que podem fazer essa doação? Primeiro, né, como a gente bem enfatizou, é a mulher que está amamentando e que possui um excedente, ou seja, ela consegue produzir mais do que o seu bebê precisa em casa. Então, ela entra em contato com um banco de leite ou um posto de coleta de leite humano, faz um cadastro, se coloca como voluntária de doação de leite humano. Depois é feita uma triagem, solicitado alguns exames. Se tudo estiver ok, então ela está habilitada para fazer a doação de leite humano. Depois dessa triagem, o próprio banco de leite ou posto de coleta vão coletar esse leite extraído no domicílio dela. Então é combinado semanalmente, a equipe de coleta vai até a residência dessa mulher, dessa doadora, e pega a quantidade que ela conseguiu extrair e colocar lá dentro do frasquinho de vidro. E aí eles vão trocando, né, os frascos já higienizados por aqueles que foram coletados e armazenados do leite doado. Então isso é feito semanalmente, depois que ela é cadastrada, e aí é ela que determina até quando que ela vai doar. Pode ser o leite tanto do bebê com menos de 1 ano, quanto com o bebê com mais de 1 ano. Enquanto ela estiver amamentando por 2, 3 anos, enfim, por quanto tempo ela decidir, é esse tempo que ela pode ser doadora também. Então é qualquer quantidade e em qualquer período da amamentação. É importante enfatizar isso, né? Em qualquer período da amamentação. A mulher às vezes acredita, né? Como a gente nos primeiros meses tem aquele excedente de leite, o nenê não consegue muitas vezes mamar tudo e acaba produzindo mais.
que aquele leite é o mais importante, mas esse alimento ele segue sendo muito importante, né, ao longo de todo esse período de amamentação. E pelo que eu entendi, então, ela nem precisa sair de casa, né? O leite é coletado lá na casa dela. Sim, por uma questão técnica que está definida, né, na Resolução 171, para manter a cadeia de frios, ou seja, para garantir que o leite congelado, que ela vai colocar lá no congelador dela, da geladeira, ou no freezer na casa dela, chegue na temperatura adequada para não comprometer aquele leite. Então, é preciso que haja condições higiênicas e de temperatura ideais para que desde o momento em que sai lá da geladeira dela, do congelador ou do freezer, chegue até o banco de leite em condições adequadas. E quem consegue garantir isso, né, é a equipe técnica que faz essa coleta. Então, eles têm a caixa térmica nas condições adequadas, com termômetro informando a temperatura que está lá dentro da caixa. Eles são capacitados para manter esse leite nessa temperatura adequada e ideal, e então esse leite vai chegar lá nas condições adequadas para ser rearmazenado num freezer específico de leite de doadoras. Aí depois existem outras etapas para avaliar a qualidade do leite que foi coletado. Mas ela pode ficar lá na casa dela, aguardando, porque aí a equipe de coleta vai fazer essa coleta a domicílio. Claro que quando a mulher entra em contato para ser uma doadora, ela recebe todas as orientações, né? Só que em linhas gerais, quais os cuidados que ela tem que tomar na hora da extração e do armazenamento, até que a equipe faça essa coleta? Então, sempre que ela faz o cadastro, que ela faz a triagem, ela recebe a primeira visita também dessa equipe e aí ela vai receber todas as orientações. Se ela também, né, foi fazer a primeira extração dentro de um banco de leite ou de um posto de coleta e ali ela fez o cadastro, ali também ela vai receber as orientações de como fazer, né? Mas de forma geral, sempre se pede que ela esteja num ambiente o mais tranquilo possível, um ambiente fechado para que não entre poeira no momento, né, em que ela vai fazer a coleta. É importante que ela utilize touca ou amarre bem os cabelos, né, para que não haja nenhuma questão, né, de um fio de cabelo cair dentro do frasco já higienizado. É preciso, né, que ela siga as orientações de higienização da mama para esse momento e que use máscara também. E aí, então, ela proceda essa ordenha já diretamente dentro do frasco limpo, né? E aí, então, ela vai identificar da forma que também é orientada, ela precisa identificar aquele frasco com o nome dela e a data que ela começou a fazer a primeira extração dentro daquele frasco e feche bem e coloque dentro de um freezer ou de um congelador da geladeira num espaço que não tenha muito contato com outros alimentos, né? Para isso, ela pode colocar alguma divisória dentro desse congelador ou desse freezer e ali, então, ela mantém reservado por uma semana. Quando ela for fazer novamente, ela vai colocar novamente essa coleta dentro desse frasco em que ela ainda não completou totalmente para entregar para a equipe técnica de coleta. Geralmente a gente costuma encaminhar os frascos menores para ela fazer essas coletas, né? Que a gente sabe assim que às vezes ela vê um frasco muito grande e a produção dela é pequena, ela acha que ela não está conseguindo apoiar e ajudar de forma eficiente, né? Como se esperava. Então, os frascos são sempre menores para ela entender que qualquer quantidade, mesmo que ela não complete aquele frasco durante uma semana, já é importante e já consegue ajudar muitos bebês prematuros internados. Rodrigo, e quais e quantos são os bancos de leite em Mato Grosso hoje? Bem, hoje nós temos em Mato Grosso 3 bancos de leite, 2 em Cuiabá, que é no Hospital Geral, onde é o Centro de Referência Estadual da Rede Global de Bancos de Leite Humano,
e o outro é no Hospital Universitário Júlio Miller. E nós temos um terceiro na Santa Casa Rondonópolis, lá no município de Rondonópolis. E temos também mais 2 postos de coleta também em Cuiabá. Um na Fêmea, Hospital e Maternidade, e outro no Hospital Beneficente Santa Helena. Então, qualquer mulher que queira doar, mas que também tenha dúvidas ou dificuldades em relação à amamentação, não espere ficar pior a situação. Assim que tiver qualquer dúvida, qualquer dificuldade, não demore. Procure imediatamente um banco de leite ou um posto de coleta. Lá vocês serão acolhidas, muito bem recebidas e serão orientadas e apoiadas em como manejar a amamentação. Bom, eu digo que a amamentação é a parte mais difícil da maternidade, para mim, né? Muitas mulheres acham que é a gestação, depois o parto, mas a maioria não está preparada para esse período da amamentação. Muitas acabam desistindo ou acabam achando que não vai produzir leite o suficiente, que o leite não vai ser o suficiente para a criança, né? Acaba entrando em desespero muitas vezes. Agora, essa situação pode ser contornada e revertida logo nos primeiros dias, né? E nas primeiras dificuldades, se essa mulher tiver apoio. Sim, na verdade o apoio acontece antes, né? Começa lá no pré-natal, seja ele feito dentro de uma unidade básica de saúde, pelo SUS, ou num consultório particular. Ela precisa ir em todas as consultas de pré-natal. De preferência que vá acompanhada do seu parceiro ou da sua parceira, ou de alguém de confiança, para que ela já se sinta apoiada também pela família, para a família ser envolvida nesse processo. O segundo passo de apoio, ele acontece já dentro da maternidade. Então, o preparo inicial que aconteceu no pré-natal foi apenas teórico. Agora é a hora dela se preparar na prática. É óbvio que nenhuma mulher que nunca teve um bebê vai estar preparada para amamentar. Nunca estará, porque é a primeira vez dela na vida que ela vai ter um bebê. E aí, na maternidade, quando esse apoio acontece, ela consegue ter mais sucesso. Então, já na primeira hora de nascimento, ela precisa ter o contato pele a pele, e é pele a pele mesmo, é a pele do seu bebê com a pele do seu corpo, e logo em seguida, assim que o bebê estiver mais desperto, ainda na primeira hora, é preciso que a equipe de saúde apoie essa mulher ao bebê amamentar ali naquele momento. Quando isso acontece, ela começa a entender que ela pode sim amamentar, que ela consegue amamentar, mesmo nunca tendo feito isso na vida. Logo depois, quando ela vai para o quarto ou para o alojamento conjunto, é preciso que seu bebê também esteja perto dela, né? E não levado para ela 3, 4 horas depois do parto, né? Ela precisa estar com seu bebê imediatamente. E também ser apoiada pela equipe de saúde, estimulando a amamentação dentro do tempo dela, no momento dela, e não como uma obrigação, né? Mas como um momento único na vida dela. São os primeiros momentos de amamentação. E o sucesso também acontece quando ela volta para casa e recebe apoio já na primeira semana. É onde surgem as primeiras dúvidas, as angústias, as dificuldades, se elas existirem. Tem muitas mulheres que não passam por essa dificuldade, mas muitas têm dificuldade. Se isso acontece, né, se a equipe de saúde da Unidade Básica de Saúde vai lá visitá-la na primeira semana, com certeza ela vai ter mais sucesso na amamentação. Se o hospital lá particular, onde ela fez o parto, já agendou a consulta, o retorno na primeira semana para apoiá-la, com certeza ela também vai ter mais sucesso na amamentação. Só que esse apoio também acontece e deve acontecer ainda por mais algumas semanas, né? Principalmente durante esse puerpério, que são os 45 dias após o parto. Sem apoio da equipe de saúde e da família, não que ela não consiga amamentar, mas vai ser uma etapa mais difícil para ela. Para a gente finalizar, então, as mulheres que querem e que podem ajudar, qual é o contato
Por onde buscar, né, essa informação para ajudar nessa campanha? Então, elas podem entrar em contato telefônico com esses bancos de leite. As informações estão aí disponíveis na internet. No próprio também site da Secretaria de Estado de Saúde tem informações sobre os locais de doação de banco, né, nos bancos de leite e postos de coleta. Elas podem também procurar diretamente nos hospitais onde tem os bancos de leite, né? No Hospital Geral de Cuiabá, Hospital Universitário Júlio Miller, na Santa Casa Rondonópolis, na Fêmina e no Hospital Santa Helena. Elas podem ir lá diretamente, ir na recepção e falar que elas querem ter um contato com os profissionais do Banco de Leite Humano. Elas vão ser acolhidas, vão ser bem recebidas, e se elas estiverem aptas e desejosas de serem doadoras, ali já começa então o cadastro e o processo de triagem para elas se tornarem de fato doadoras. Então é importante essa mobilização, principalmente entre as mulheres, essa sororidade e solidariedade com outras mulheres que nem sempre, né, têm o leite disponível numa quantidade suficiente para alimentar os seus bebês que estão internados na UTI neonatal, e esse leite de doadoras pode salvar vidas. Obrigada, viu, Rodrigo? Desejo sucesso aí na campanha. Eu que agradeço. Aí, para você que ainda ficou na dúvida, né, pode buscar informações sobre como doar no Hospital Geral, em Cuiabá, no Hospital Universitário Júlio Miller, em Rondonópolis, no Banco de Leite Humano, que atende na Santa Casa, e ainda nos postos de coleta na capital, que são o Hospital Santa Helena e também o Fêmina, o Hospital Fêmina Infantil e Maternidade. Além disso, lá no nosso site tem todos os números de telefone desses lugares para você fazer o contato. É só acessar leiagora.com.br. Gente, agora vamos falar de compras, né? Aproveitando mais uma vez essa deixa de saúde, não deixa de envolver, né? Saúde financeira é muito importante e, de certa forma, ela compromete a saúde familiar de um modo geral, não é? Porque se você tá com problema financeiro, tudo se compromete. Não dorme bem, não trabalha bem, a vida familiar complica também. E agora, o mês de novembro, o que a gente mais ouve, não é, Marina? O que a gente mais escuta por aí? Ai, Black Friday. A gente nem sabe qual é o dia certo. E aqui no Brasil, como brasileiro, não tem limites, é praticamente o mês todo, né? Dizendo Black Friday. E muita gente espera o ano inteiro, né? Por essa época, por esse momento aí da chamada Black Friday. São produtos com valores e forma de pagamento, no mínimo, interessantes. Uma tentação até mesmo para os consumidores mais controlados e para não transformar o sonho em pesadelo, né? Já que a gente está aí no momento contando os dias para pelo menos a metade do 13º, tem que tomar cuidado, porque muitas vezes é importante pagar já uma conta que você tem e não fazer outras. Mas, enfim, reforçando, não transformar o sonho em pesadelo, o fiscal de defesa do consumidor do Procon aqui de Mato Grosso, o Rogério Chapadense, tem dicas importantes. Vamos ouvir. Primeira, diz respeito ao planejamento, né? Ao planejamento de todas as compras, evitar aqueles gastos que sejam considerados desnecessários. Segundo, ficar atento às informações acerca dos preços dos produtos. Todo consumidor tem direito a ter acesso ao preço de forma clara, correta, precisa e ostensiva, tá? Caso seja feito algum parcelamento, o fornecedor é obrigado a informar o preço total do produto com parcelamento e o montante de juros, tá? Terceiro, verificar a questão da responsabilidade. Todo fornecedor ele é responsável pelo produto, independente do produto estar em promoção, tá? O consumidor ele tem até 90 dias para reclamar dos vícios dos produtos, tá? Isso nas compras feitas nos ambientes físicos, nas lojas presenciais. E caso seja feita a compra pelos ambientes virtuais, pelas plataformas virtuais, sites e outros instrumentos, o fornecedor, o consumidor, ele pode exercer o direito de arrependimento, ou seja, desistir da compra em até 7 dias após efetuar a compra ou a chegada do produto, tá? E caso o consumidor ele se sinta lesado em algum dos seus direitos,
ou quiser registrar uma reclamação ou denúncia, ele pode direcionar-se até o PROCON. Espero que tenha ficado claro, não é? Pode fazer a sua comprinha, é gostoso, não é? Poder comprar, ter aquele presente, dar aquele presente especial, mas tem que ir com calma, viu, gente? Vamos pro intervalo? Na volta tem mais notícia por aqui. Bom, a gente faz um intervalo rapidinho, daqui a pouco tem mais informações aqui no Agora na Conte, hein? Fica aí. Agora na Conte. Volta já! A informação como você gosta. Agora na Conte. Agora na Conte está de volta. De volta com Agora na Conte, obrigada a você que está nos acompanhando na nossa transmissão ao vivo, no nosso site leiagora.com.br. Você fica muito bem informado 24 horas por dia. Mas aqui no programa nós vamos até às 19 horas com as principais notícias, aquilo que você precisa saber nesta terça-feira. Vamos falar de um assuntinho político, não é? Passado aquele período mais conturbado das eleições, onde os ânimos estavam bem inflamados, chega a hora de avaliar o futuro. Emanuel Pinheiro, prefeito de Cuiabá, ele gosta, né? Ele tem esse lado meigo, ele abriu o coração sobre as questões do seu partido, o MDB. Vamos ouvir. Respeito a posição de quem pensa diferente de mim. Respeito, entendeu? E, aliás, quem pensa diferente do MDB de Cuiabá, né? Isso não é a posição do Emanuel Pinheiro. É a posição do MDB da capital do estado, Mato Grosso. Entendeu? Tanto minha, como do Emanuelzinho, como do Juca, como do Rogério Varanda, como do Sargento Vidal, entendeu? Como dos filiados, como da maioria dos membros do partido, do Paiade e tudo mais. É a posição do MDB de Cuiabá, mas respeitamos
os deputados estaduais, o deputado Juarez, o próprio Bezerra, que pensa em contrário. E vamos discutir internamente e fortalecer o MDB, entendeu? Não somos donos da razão, não. Mas temos posicionamentos que a gente quer só discutir, democratizar dentro do partido. Bom, gente, a nossa entrevista de agora é em alusão ao Novembro Negro. E a gente vai falar sobre a primeira agência de turismo afro no estado que está promovendo roteiros em quilombos de Mato Grosso. Essa ideia, esse projeto, partiu de uma antropóloga que há 10 anos pesquisa sobre patrimônio imaterial no estado, a Poliana Queiroz. E a Poliana está tentando criar, não é, um modelo de negócios que seja financeiramente importante para essas comunidades, mas também culturalmente desenvolva o chamado afroturismo. É sobre isso que a gente conversa a partir de agora. Poliana, obrigada por ter aceito o nosso convite. Eu fiquei muito interessada nesse projeto, que é a primeira agência de turismo afro em Mato Grosso, né? O que foi até um espanto para mim, ser a primeira, só agora, inclusive. Eu queria que você explicasse como é que foi a concepção dessa ideia e por que talvez tenha demorado tanto para surgir um modelo de negócios como esse aqui no estado de Mato Grosso, né? Como é que foi para essa ideia surgir primeiramente? Obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês, falando um pouquinho desse projeto, que é um projeto empresa. E por que é projeto empresa? É porque ele foi submetido a um edital do governo do estado, da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer, né, no ramo do MT Criativo, e nós fomos aprovados, então, para criar e desenvolver, incubar essa empresa. Então, o recurso que nós conseguimos foi para estruturar a lógica de uma empresa, né? Então, nesse processo de 6 meses, a gente vai passar por formações, visitações, criar o nosso site, criar os roteiros, né, de visitação, para que aí lá em janeiro a gente lance oficialmente a empresa, e aí, por ser uma empresa, a gente vai então receber, né, os lucros das pessoas que vierem a comprar nossos pacotes. Então, isso é o primeiro momento. Essa questão do turismo afro, né? E aí bebendo um pouco na lógica do turismo de base comunitária, no turismo de experiência, que é importante definir porque ele é diferente do turismo de contemplação, né? O turismo de contemplação é aquele que a gente vai numa paisagem, fica se inspirando, que é incrível também, diferente do turismo de experiência, que a gente vai conhecer a realidade da comunidade, né? Então, conviver com a comunidade num roteiro criado e proporcionado pela comunidade. E aí, eu sou antropóloga, né? Tenho mais de 10 anos de pesquisa na área do patrimônio material, e aí eu vou definir o que é patrimônio material. É a lógica diferente do patrimônio arquitetônico, que são aqueles prédios antigos que fazem parte da nossa história. O patrimônio material é aquele intangível que passa de geração para geração. Então, é o jeito de fazer uma coisa, é o jeito de dançar, é um saber, é uma reza, é um canto, que é aí transmitido de geração para geração. Então, eu tenho esse período de experiência de pesquisa na região de Poconé, onde eu estudei, fiz o meu mestrado, trabalhei numa instituição de Poconé durante alguns anos, e aí, retornando a Cuiabá, eu pensei, então, de uma maneira de valorizar essas comunidades, que são ainda vulneráveis, passamos por um processo político aí de devastação, né, em que esses territórios não foram reconhecidos e os direitos foram aí esmaecidos. Então, a gente pensou em um processo, eu e a minha sócia, que é uma poconiana, que é estudante de turismo, né, a gente pensou, então, em desenhar um modelo de negócio que viesse, então, a valorizar essas comunidades. E aí, por que que ainda não existe, né, tentando mesmo responder a sua pergunta, né? Mato Grosso, de acordo com os dados do último censo, é um território negro, né? A maioria das pessoas se autodeclaram enquanto negras. E aí é preciso se pensar nesse processo desse Mato Grosso negro enquanto identidade. E a ideia de fazer essa empresa é justamente para reforçar essa nossa identidade.
né? Por que que não se foi pensado ainda? Por diversos fatores aí que levam, né, fatores estruturais de desigualdade, que levam então a gente não voltar os olhos para a nossa identidade enquanto população negra. E aí você fala de Poconé, né, que é o primeiro município, então o primeiro destino de visitação. O que que as pessoas vão conhecer em Poconé? O que que esse município apresenta para esse turismo? E mais, outros municípios também vão fazer parte desse cronograma aí de visitação? Sim, por que nós começamos com Poconé? Porque Poconé é a cidade do estado de Mato Grosso que mais concentra comunidades quilombolas. São 32 comunidades. O estado de Mato Grosso, se eu não me engano, tem um total de 62. Então, 32 delas estão na região de Poconé e do Pantanal. Poconé também é conhecida como aí a porta de entrada do Pantanal Norte. Todo mundo passa por Poconé. Mas tem essa questão econômica que as pessoas não permanecem na cidade. Poconé, então, é uma cidade de passagem, né? E aí, então, também com base em estudos, né, com base na escuta, a gente partiu desse desenho, também aproveitando essa visibilidade do Pantanal, recentemente em razão da novela, né? Então a gente também aí desenhou a partir da participação dessas 32 comunidades. Nós vamos começar com quatro, porque nós temos um recurso, temos que prestar contas, né? Então a gente começou aí com 4 comunidades que eu, enquanto pesquisadora, já tenho contato há algum tempo. A Bianca Rondon, que é a minha sócia, também já tem contato há algum tempo, já tem familiares, né? Então tem uma relação de parentesco na comunidade, e isso facilitou a nossa entrada. Então a gente começa com 4, e aí com o tempo a gente vai ampliando. Ontem mesmo eu estava no Dia da Consciência Negra, numa comunidade quilombola de lá de Poconé chamada Chumbo. A gente já apresentou para outras comunidades, né? Tinham representantes das outras comunidades lá. Com o tempo a gente quer ampliar para as 32, e aí, né, de acordo com o tempo, aí a longo prazo, estender a todas as comunidades do estado de Mato Grosso. Nesse projeto, Poliana, a comunidade também participa, ou seja, tem uma forma de integrar essas pessoas também nesse turismo? Absolutamente, Marina. O processo é totalmente participativo. Até a nossa logo, né, a nossa identidade visual, ela foi construída junto à comunidade, né? Então a gente fez a escuta, a gente contratou uma artista visual, né, para fazer, uma pessoa que tem um conhecimento técnico, mas ele foi prospectando ali e aí a partir, né, ele foi evoluindo, desenvolvendo a partir então da aceitação da comunidade. Então, a gente até, se você for ver ali, analisar, e quem está nos ouvindo, for acompanhar as nossas redes sociais, né? Hoje nós estamos no Instagram, e aí, @afrotursagência, para quem já quiser nos seguir. Vocês podem ver que no início a gente começou postando conteúdo sem a nossa identidade visual, justamente porque a gente estava passando por esse processo participativo de escolher qual ia ser a referência, e aí o artista ia apresentando, né? E aí a comunidade ia aprovando. Quando foi aprovado, então a gente coloca lá também esse marco de aprovação da nossa identidade visual. Então, além disso, né, é a própria comunidade que vai definir o roteiro de participação, o roteiro de visitação aí dos interessados, dos nossos clientes, né? Então, é a comunidade que vai definir. Então, a gente está passando por um processo de formação, de escuta da comunidade. Nós estamos trabalhando com jovens, então, cada comunidade a gente selecionou 2 jovens para passar por esse processo de capacitação. E aí, capacitação é a gente ouvir qual lugar ele identifica como, olha, sei lá, deixa eu pegar o nome de uma pessoa que estava com a gente sábado passado, sei lá, Mariana, que é uma das participantes. O que que você acha de mais bonito? O que que as pessoas precisam ver na sua comunidade? E aí ela vai identificar, e nós temos um profissional, que é o nosso consultor, que vai então transformar essa narrativa em experiência para que as pessoas possam visitar. Então a gente trabalha com jovens,
pelo processo de tecnologia, para produzir conteúdo, fazer foto, desenhar o roteiro, e os nossos mais velhos, os nossos ancestrais, serão as pessoas, então, que vão nos proteger, inclusive, né? E que vão também aí articular e organizar o espaço para a visitação. Então, o processo é absolutamente participativo. A gente está o tempo todo com a comunidade. São eles que estão dizendo, são eles que estão autorizando aonde a gente pode ir ou não. Muito interessante, né? Porque nesse processo todo eles acabam também se tornando empreendedores, né? Enxergando essas possibilidades, se tornam guias, condutores dessas pessoas. A ideia é também gerar um retorno, inclusive financeiro, para essas comunidades? Sim, Marina, a ideia também é aquecer aí a economia local, né? Existe uma produção, né, nas comunidades quilombolas que a gente já encontra no mercado, né? Nos mercados que a gente vai fazer nossas compras do mês, se a gente observar lá a nossa farinha, né? O nosso doce, as próprias verduras, né? Também vêm dessas comunidades e às vezes a gente não faz essa ligação, né? Então, e tem outras questões também, as artes. Eu estou até usando um brinco aqui, propositalmente, da comunidade de jejum, que eu comprei ontem, que elas fizeram. Então, tem todo um processo aí, né, de produção local, que às vezes não é valorizado, né? E também ele não tem estrutura para crescimento, porque as pessoas elas acabam migrando para a capital, porque não tem essa oportunidade, é muito difícil, né? Então, a ideia é fazer, então, com que esses empreendedores, porque eles já são empreendedores, né? Que a gente possa, então, profissionalizar essa cadeia produtiva, estabilizar essa cadeia produtiva e fazer, então, com que ela gire e seja mais aí visibilizada a nível do Estado e a nível de Brasil também, à medida em que a gente vai colocar os produtos no nosso site para as pessoas também adquirirem, independentemente de irem até o local ou não. Você acredita que com esse projeto, e claro, com a sustentabilidade gerada por ele com o passar do tempo, isso também vai se tornar uma referência para as próximas gerações? Eu digo isso porque você falou que as pessoas acabam saindo, deixando essas comunidades, né? Buscando a capital, buscando cidades próximas, que são polos de desenvolvimento, até por oportunidades. E aquela cultura, aquela raiz acaba ficando deixada para trás até por necessidade. Você acha que é um resgate que deve acontecer nesse processo? Com certeza, Marina. A gente está, assim, de novo, né? Tem esse processo da minha pesquisa de 10 anos, mas quando a gente começou a desenhar especificamente o projeto, a gente ficou um ano conversando com as pessoas e a gente ouviu dos jovens esse desejo de voltar, né? Então, tem muitas pessoas que vão, que se formam, que fazem faculdade, mas que voltam para a comunidade. Ou, né, quando não voltam, né? Tem esse desejo e essa dor de não poder ficar na comunidade, porque a comunidade não oferece estrutura para desenvolvimento econômico, né? A gente está falando aí de prosperidade de uma comunidade, né? Então, a ideia é que sim, a gente possa incentivar esses jovens a ir buscar qualificação, mas retornar à comunidade, né? Para que a comunidade possa se estabilizar. Tem isso e tem também a ideia de demonstrar, né, o desejo de demonstrar as fragilidades dessas comunidades também, porque quando fica muito escondido, né, parece que as pessoas não estão, né, não estão na mídia, não têm necessidades, mas sim, as pessoas têm muitas necessidades, essas comunidades são sim frágeis, né, mas, por outro lado, a agência quer mostrar essa potência, essa força, né, esse lugar, aí, a beleza deste lugar, muito embora também mostrando a fragilidade para que então possa se desenvolver e estruturar da melhor maneira possível, para que as pessoas possam ficar lá e gostar de ficar lá, não sair com esse sentimento de querer ficar e nem ficar com esse sentimento de querer sair. Você falando assim, não dá para não pensar no tema do Enem desse ano, né? O tema da redação, que falou justamente sobre os desafios para a valorização das comunidades dos povos tradicionais do Brasil. E aí os quilombos se inserem, os quilombolas se inserem nesses povos tradicionais. E você vem falando dessa fragilidade. Muita gente ficou assustada com o tema, talvez porque não tenha esse contato tão grande.
E a gente vê, Mato Grosso tem mais de 60 comunidades quilombolas e a maioria das pessoas não tem conhecimento, não sabe, na verdade, o que é uma comunidade quilombola, né? Ok. Primeiro, a história do lugar, né? Cada história, cada território tem uma história muito específica. Não é porque está na região de Poconé que tem a mesma história, tem um processo de configuração ali que é muito diferente, né? Tem a própria a narrativa de construção dos saberes, como eles foram passados de geração para geração, experienciar, né? Gostos, música, poesia, e entender como aquele território faz parte de quem as pessoas são e de quem nós somos, né? Nós, mato-grossenses, nós que estamos aqui nesse território. Então, é uma outra relação, e repito, não é no campo do exótico, né? É uma outra, por isso que a gente fala de experiência, é uma outra experiência. Então, quem tiver é, disposto a viver uma experiência local, porque às vezes a gente investe muito caro para viver experiências em outros locais, né, em outros lugares. Quem tiver disposto a conhecer a sua própria história, então vai entrar em contato aí com lugares muito específicos, muito simbólicos e muito importantes na constituição aí da história do estado de Mato Grosso. Então é isso, existem também as festas, né, tradicionais aí que são elaboradas ao longo de 15 dias, né? Então não é só a festa em si, a gente vai passar aí pelo processo de visitação da festa, quem quiser fazer parte, mas também tem a preparação da comida, a preparação do doce, então quem tiver aí quiser conhecer o processo particionado ou ele todo, também pode ir estar com a gente, porque a gente vai fazer esse tipo de roteiro também, e outras concepções de conhecimento do lugar, né? Então, eu costumo até brincar, eu falei isso em outras entrevistas, né? É você desacelerar desse ritmo do urbano, né? Então, aí você voltar para você, pensar em você, ter um tempo para isso. Então, quando você está em comunidade, o próprio sentimento de comunidade te leva a esse autoconhecimento. Então, é uma experiência bastante profunda. Quem aí tiver com a gente vai vivenciar esse momento. Quem for fazer esse tipo de turismo, o que vai encontrar? Em Poconé, especificamente, nessas 4, né, comunidades que você falou aí que já vai fazer parte do roteiro, o que eles vão encontrar dessa cultura? Então, a gente ainda está no processo de projeto, né? A gente ainda está projetando, desenhando esses roteiros, né? A gente está se encontrando aí semanalmente com jovens, fazendo a parte de capacitação. E os roteiros estarão disponíveis em janeiro. Então, nosso site vai estar lançado em janeiro. E aí os roteiros vão estar no nosso site para quem tiver disposto aí a adquirir e ter essa experiência, né? Poder então fazer essa aquisição. Mas para conhecer nosso conteúdo, tudo que a gente está fazendo, todas as fases, né, do que está sendo feito, até o conteúdo ontem nós estivemos no Dia da Consciência Negra, como eu disse, a gente já colocou lá no nosso Instagram, que é @afroToursAgência. E aí, quando tudo estiver pronto, né, quando tiver lançado oficialmente, a gente vai lançar tudo por lá e todo mundo vai ficar sabendo e poder, então, adquirir aí os seus vouchers, os seus pacotes de visitação. Ah, daí você pode avisar a gente, hein, viu? Que a gente também vai querer conhecer um pouco desse Mato Grosso aí. E eu tô aqui no Instagram, que a gente indica aí para você, o AfroTour Agência, dando uma olhadinha na identidade visual de vocês e essa árvore com raízes que mostra um pouco também desse trabalho que vocês querem evidenciar, né? E que você tinha comentado. Exatamente. A gente pensou justamente na árvore, que é um elemento muito simbólico dessas comunidades. São árvores centenárias, bicentenárias, gigantes, assim, né? É extraordinário, sabe? A gente até está pensando em fazer uma experiência da árvore, para as pessoas olharem, tocarem, ficarem embaixo, na sombra. Mas a perspectiva é justamente essa ideia das raízes desse lugar, a agência enquanto tronco e esses ramos que a gente vai aí criar ao longo do desenvolvimento desse trabalho. Então, a árvore representa bem o simbolismo da nossa missão e da história de cada lugar. A gente ficou bem feliz, né, com essa concepção e a comunidade também, como eu disse, né, aprovou e se sentiu parte dessa identidade.
Acho que é o mais importante, né, Poliana? Olha, eu desejo sucesso. Estou ansiosa pelos roteiros que serão disponibilizados para que os mato-grossenses e não mato-grossenses também tenham acesso a todo esse conhecimento. Muito obrigada pela entrevista, pela disponibilidade e sucesso para vocês. Obrigada, Marina. Obrigada a vocês. Podem ficar tranquilos que a gente vai mandar convite de lançamento para todo mundo, tá? É isso. Muito obrigada. Um abraço. E ainda falando desse turismo de experiências, não é? Que é o afroturismo, esse turismo focado em conexão com histórias, com cultura e pessoas negras, a gente também apresenta o Guia Negro. O Guia Negro é uma plataforma de afroturismo que realiza experiências turísticas em diversas cidades do país e também faz produção independente de conteúdo sobre viagens, cultura negra, afroturismo e black business. Eles se intitulam como os embaixadores do afroturismo. E eu fiz o convite para o Guilherme Soares Dias, que é jornalista, que é editor da plataforma Guia Negro e que fala um pouco dessa experiência transformadora que é viajar e que também pode ser inclusiva, não é, meu amigo? Muito obrigada por conversar um pouquinho com a gente aqui. Oi Marina, tudo bem? Primeiro dizer que é um prazer estar aqui com vocês. Sou admirador do seu trabalho há muitos e muitos anos. Sou Guilherme Soares Dias, fundador do Guia Negro, que é uma plataforma de afroturismo que nasceu em São Paulo em 2017, e desde 2018 a gente faz experiências turísticas contando histórias com foco na negritude. O afroturismo, ele é uma vertente, né, do turismo cultural, então ele vai levar as pessoas para conhecer lugares com esse foco em pessoas negras, em negritude. Então, a gente está falando de gastronomia, a gente está falando de museus, a gente está falando de visita em terreiros, a gente está falando de visitas em quilombos, a gente está falando de caminhadas urbanas, como a gente faz aqui. E é um trabalho que vem crescendo. Hoje o Guia Negro está em 8 cidades, além de São Paulo, a gente atua no Rio, em Salvador, em São Luís, em Olinda, em Brasília. E essa iniciativa do Mato Grosso ela é muito importante, né? A gente sempre fala que toda cidade tem uma história negra que está sendo pouco contada. Então levar isso para o Mato Grosso, possibilitar que as pessoas conheçam essas outras histórias que a história não conta, essas outras narrativas, é sensacional. É um turismo de experiência, é uma nova possibilidade, né? É uma vertente que também tem muito a ser explorada e as empresas que entram nessa seara, elas têm muito público para ganhar, tem muito dinheiro envolvido também, porque as pessoas querem consumir produtos como esse. Mato Grosso é a terra de Teresa de Benguela, rainha do Pantanal. Eu acho que é uma história que o Brasil ainda precisa conhecer e os próprios mato-grossenses, então acho que é uma iniciativa fantástica. Eu conheço a história, um pouco da história da Rosário dos Homens Pretos e da negritude do Mato Grosso, né? A presença indígena também é muito forte, então acho que a gente precisa conhecer isso quando a gente está no turismo. E o afroturismo tem crescido muito nos últimos anos. A gente tem visto o surgimento de novas empresas, o surgimento de novos roteiros, e eu acho que essas iniciativas são sensacionais. A gente precisa conhecer melhor as nossas histórias mesmo. Salvador é um lugar que é considerado a Meca Negra, porque é um lugar que tem muita história e cultura negra, mas a gente tem essas histórias espalhadas em todas as cidades brasileiras, como eu comentei, e é isso, assim, espero que todo mundo possa conhecer as cidades do Brasil e de outros lugares do mundo com esse foco, que é o foco na negritude, o foco no afroturismo. Bom, para você conhecer um pouco mais desse trabalho, que é muito interessante, acesse lá guianegro.com.br, também tem no Instagram, @guianegro. Quem sabe aí o seu próximo destino também possa ter um roteiro pensado no afroturismo. É isso, gente. Ficamos por aqui. Uma excelente noite a todos vocês, né? De muita tranquilidade. Amanhã, quarta-feira, dia 23, a gente tá aqui de volta, se Deus quiser. É isso. Tchau, tchau. Até amanhã. É hora de ir embora. Obrigada pela companhia. Amanhã a gente tá de volta a partir das 18 horas e te fazendo companhia até as 19. Lembre-se que lá no nosso site a notícia não para. leiagora.com.br. Muito obrigada pela sua companhia. Participe cada vez mais aqui com a gente. Você é sempre muito bem-vindo e até amanhã. Você ouviu
Agora na Conte. A notícia em tempo real, como você gosta. Agora na Conte. Volta amanhã na Rádio Conte e no portal Leia Agora.